Salve, salve, meus cangurus! Aqui quem fala é o Cadu e hoje a gente vai falar sobre transgeneridade, o que é ser trans, envolvendo a comunidade trans e essas coisas. Então já deixa seu joinha, se inscreve no canal, comenta, compartilha e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, beleza? Simbora pro vídeo? Solta a vinheta, Cadu! Vamos começar então pelo o que é ser trans. Ser trans é quando a pessoa nasce biologicamente com o sexo feminino ou masculino, só que ao decorrer da vida ela se descobre trans, ou seja, ela não se identifica mais com o sexo que foi imposto quando ela nasceu. Então, homem trans, mulher trans e por aí vai. Segunda coisa, vamos falar a diferença entre orientação sexual, identidade de gênero e sexo biológico. Ok. Orientação sexual é por quem você se atrai. Ou seja, você é um garoto, seja cis ou trans, enfim, e você se identifica como gay, ou pan, bi e por aí vai. Então, isso é o por quem você se atrai, certo? Identidade de gênero é como você se identifica. No caso, cis ou trans. Se você nasceu um menino ou uma menina e você se identifica com o seu gênero, então quer dizer que você é cis. Caso você não se identifique, você é trans. E a última coisa, sexo biológico. É o que você tem no meio das pernas. E vamos adentrar esse momento porque é uma coisa que as pessoas confundem muito. Só porque você tem um pênis ou uma vagina, quer dizer que você tem que se identificar com o sexo feminino ou masculino. Assim, o sexo biológico não é nada. Se você tem um pênis, quer dizer que você seja um homem, que você se identifique como homem, entendeu? Então você pode ter um pênis, você pode se identificar como uma mulher e trans, no caso, né? Agora eu vou falar um pouquinho de como eu me descobri trans e a minha história e por aí vai. Quando eu tinha 12 anos, em 2012, enfim, quando eu tinha 12 anos, eu já sabia que eu gostava de garotas. No caso, quando eu me identificava como cis, uma garota cis, eu descobri que eu gostava de garotas também. Então eu meio que me descobri bissexual naquela época. E nisso eu contei pra minha mãe não reagiu muito bem. Beijo, mãe, você tá mexendo aí. Acho que ela lembra disso. Enfim, ela não reagiu muito bem porque eu contei quando a gente tava na igreja. Ai, sem noção demais, né? Enfim. E eu contei e por aí vai, seguiu a vida, segue o baile. Aí, eu acho que em 2015 ou 2016, por aí, ainda me identificando como cis, eu achava que eu era lésbica. Aí, eu contei, acho que pro meu pai, só. Acho que eu não cheguei a me assumir pra minha mãe, não lembro. Mas eu me assumi com meu pai e ele falou que tava tudo bem, não tinha motivo pra ser coisa ruim nem nada, então suave. E depois, acho que em 2018, foi em 2018, eu comecei a ter um questionamento sobre a minha identidade de gênero e eu me sentia desconfortável só usando quando as pessoas usavam só os pronomes femininos comigo. Aí eu tentei e falei, porra, deve ser tipo, sei lá, deve ser gênero fluido ou coisa parecida, né? E aí eu falei para as pessoas que eu queria ser tratada no masculino, tanto no masculino quanto no feminino, né? Mas no masculino, no caso. Nisso, eu fiquei nessa de masculino e feminino. E quando foi 2019 ou 2019, quando foi 2019, eu já tinha certeza que eu não me identificava mais como uma pessoa de pronome feminino e eu não me identificava mais como uma pessoa cis. Foi nisso aí que eu me assumi homem trans, me descobri homem trans, me assumi homem trans. E eu preferi só o masculino, e até hoje eu prefiro só o masculino, então se você me chamar no feminino, o pau vai torar! Provavelmente eu vou ignorar, ou a não ser que seja um momento assim que não tenha como evitar, né? Tem certos momentos que não tem como a gente evitar, porque às vezes eu não me assumo assim de primeira pra uma pessoa, então aí eu tento relevar, né? Porque
Isso sempre vai estar aí, sempre teve, sempre vai estar aí, né, infelizmente. Então, foi aí que eu me assumi como um homem trans. E tô seguindo a vida até hoje. Tô aqui, agodivadas, que homem trans aqui, todo frufruzinho. E além de eu ser trans, né, eu passei pela sexualidade de bissexualidade. Depois eu fui pra... achava que eu era lésbica, né, quando eu me identificava como cis. E depois eu já me descobri pan e trans. Só que eu me descobri pan primeiro e depois eu me descobri trans, né? Então acho que foi quase no mesmo momento, assim. Mas teve um intervalo curto, assim, entre pan e trans. E eu acho que basicamente foi isso sobre a minha história. Não é uma história muito assim, aquelas coisas. Mas é a minha história, né? Então eu costumo falar assim, geralmente brincando com as pessoas ou na vida. Eu costumo falar que eu já cheguei a ser todo o dicionário inteiro do LGBTQIA+, sabe? Enfim, gente, desculpa pelo barulho que tá rolando aqui no fundo, é que meus passarinhos estão aqui, enfim. Eu costumo brincar bastante sobre a minha história, falando que eu já fui todos os tópicos da comunidade, já fui todas as letras possíveis, ou enfim, da comunidade LGBTQIA+. Acertou? Acertou, né? Ia mais. E vale frisar também, gente, que assim, o Brasil é um país que mais mata pessoas trans, travestis. E já que eu tô falando sobre travestis e trans, sempre quando vocês forem se referir a uma mulher trans e uma travesti, é sempre no feminino. Sempre. Não tem o, não existe o. Não é o travesti, não é. Não é. É só a travesti e a mulher trans, entendeu? Porque, assim, sempre vai ser no feminino. Então, se vocês virem alguém falando o, já corrige. Porque, assim, se é comigo, eu falo, não, não é o, você tá errado, é a. Sempre corrijo. Porque, assim, eu odeio. Tem uma palavra muito pesada que eu vou colocar aqui. Eu odeio essa palavra. Essa palavra é... Olha, é o ápice. Eu odeio muito essa palavra. Se uma pessoa fala essa palavra pra mim do meu lado, eu já fecho a cara, eu já xingo, ou já dou bronca, porque, assim... Cara, tem várias palavras que se referem, assim, pejorativo e tudo mais. Então, eu odeio muito essa palavra. Essa palavra é uma coisa muito afiada pra mim. Então, nunca falem isso perto de mim, nunca escrevam isso pra mim, porque eu odeio muito. E eu vou ficar com raiva de você, sim. Então, assim, a gente vê que as mulheres trans e as travestis são as que mais morrem no caso de pessoas trans. Os homens trans, eles são muito envoltos nesse tema, obviamente. Porém, no caso de feminicídio e tudo mais, as mulheres trans e as travestis são as que mais sofrem, as que mais morrem. Então, é um assunto muito a se pensar. E é uma coisa que não é brincadeira. Se envolve a vida de outra pessoa, se envolve a identidade de outra pessoa, nunca vai ser brincadeira. Então, se você ouve piada, se você faz piada com a transgeneridade, só para, tá? Repensa, bota a mão na consciência e rever seus conceitos, porque você não tá fazendo certo, você não tá sendo certo. Então, assim, vamos pensar mais antes de falar, vamos pensar mais antes de agir e ter respeito, acima de tudo. Se uma pessoa fala que ela quer ser tratada no pronome feminino, masculino ou até mesmo neutro, vamos entrar nesse patamar. E aproveitando que eu tô falando sobre pessoas transgêneros e tudo mais, vamos falar sobre o pronome neutro. O pronome neutro, ele tá sendo um assunto que muitas pessoas, assim, não gostam de falar sobre, até odeiam, não suportam. E, assim, eu juro que eu não entendo. Eu juro que eu não entendo. Tipo, o que custa você respeitar o pronome de outra pessoa? Se a pessoa quer ser chamada de elo, delo, qual o problema? Qual o problema? Porra, você é chamado de ela, ou ele, dela, dele. Qual é o problema se a pessoa quer ser chamada de elo e dele? Não faz sentido pra mim. Assim, eu sempre quando falam assim de pronome e tudo mais, se a pessoa critica o pronome neutro pra mim, eu fico pé da vida, sim, eu fico muito puto. Porque assim, é uma coisa que diz respeito à pessoa, é uma coisa que deixa a pessoa confortável. Porque de acho você não vai condizer com aquilo. Por que você não pode pelo menos respeitar o pronome da pessoa, o jeito que ela quer ser tratada, o jeito que ela quer ser chamada?
É tão simples, é uma coisa muito simples. Não é um bicho de 7 cabeças. E eu tenho certeza que tem gente que vai falar assim: ah, mas é porque tem gente que não tem acesso a isso, não tem como estudar isso. tá, tudo bem, eu entendo esse ponto aí, eu entendo. Super de boa, sério, entendo. Só que a partir do momento que você tem como estudar, tem como pesquisar, se você tiver força de vontade, se você quiser mesmo ser uma boa pessoa, evoluir e respeitar, você vai chegar, vai estudar e vai ver que não é um bicho de 7 cabeças, gente. Sério. É só você conversar mais com pessoas que se identificam com esse pronome. Simples. Esse foi o fim do vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês comentem, curtam, compartilhem, se inscrevam e ativem o sininho para não perder nenhuma notificação. É muito importante para mim e para vocês também, porque eu amo entreter vocês e eu tô adorando muito fazer esses vídeos. E eu espero que vocês gostem. Por favor, me acompanhem e compartilhem com as pessoas, por favor. Isso me ajuda muito. É isso, gente. Muito obrigado. Que Oxalá cuide de vocês e tenham um ótimo dia, noite, tarde, enfim. Não sei que hora vai ser postado, mas é isso. Um beijo.